Então, pessoal, nós estávamos vendo a descrição da Lei de Estado dos Gases Ideais, vimos algumas aplicações da Lei de Estado dos Gases Ideais, e agora nós vamos olhar um pouco mais a fundo na estrutura microscópica de um sistema gasoso para entender como que aquelas propriedades microscópicas influenciam nas propriedades macroscópicas, como a gente estava descrevendo antes, pressão, volume, temperatura e por aí vai, certo? Isso que a gente vai fazer é o que a gente chama de teoria cinética dos gases. E dá para entender o sentido desse nome quando a gente vê em que ela está baseada. Então o objetivo aqui vai ser o seguinte: nós vamos desenvolver algumas premissas básicas de o que é o gás em si, em termos de comportamento. A partir disso, desenvolver matematicamente equações para descrever a pressão de um gás e ver depois, no fim, como que isso pode se relacionar com a Lei de Estado dos Gases Ideais, certo? Então, ó, a gente querendo descrever a visão molecular da Lei dos Gases Ideais e descrever, de certa forma, a pressão e a temperatura para nós termos um entendimento mais profundo do que significaria essa grandeza, nós partiremos das três premissas fundamentais do que seria um gás, certo? Então a gente pode pensar que um gás ele é composto por um grande número de partículas, sejam elas átomos ou moléculas, mas a gente pensa em partículas, por enquanto, sem nos preocuparmos com a estrutura dessas partículas em si. Esse vai ser um passo posterior. E o que é importante em termos de características para o gás é que o diâmetro dessas partículas ela tem que ser muito menor do que o livre caminho médio. O que significa isso? O diâmetro da partícula é o tamanho dela, diretamente pensando. E o livre caminho médio é a distância que cada partícula percorre em média entre as colisões, certo? Então o que a gente está dizendo aqui é que nós temos um gás, e como a gente falou lá do gás ideal, em que a distância em que eles percorrem é muito maior do que o tamanho de cada um deles. E aí, se a gente está dizendo que a distância que eles percorrem é muito maior do que o tamanho deles, nós podemos desconsiderar o tamanho deles nos nossos cálculos, certo? E desconsiderar o tamanho da partícula do gás nos nossos cálculos é exatamente a premissa no desenvolvimento da equação do gás ideal. Mas quando a gente olha aquela equação não a partir de uma teoria, mas a partir de dados experimentais. Mas como ela é uma lei limite, já tem essa premissa dentro dela, certo? A segunda premissa básica que a gente tem que levar em consideração é que nós desconsideramos qualquer campo de força que possa existir ali. O que isso quer dizer? São dois principais sistemas, na verdade, dois principais campos de força que são desconsiderados. Primeiro, a força gravitacional que age sobre as partículas do gás e que a gente viu, inclusive, nos vídeos anteriores, que só vai ser de fato importante quando a gente trata em diferenças de alturas muito grandes, que a gente tem que levar em consideração a força gravitacional, caso contrário não é preciso e de fato não é algo importante. E a segunda campo de força que a gente desconsidera, a ausência de campo de força que tem que ter no gás, para nós desenvolvermos a teoria cinética dos gases, é a interação intermolecular, que inclusive quando a gente fez o estudo do gás real, da equação do gás real, da equação de Van der Waals, a gente colocou um termo lá, um termo A, minúsculo, que a gente representou assim, que representa de fato essa interação intermolecular, mas que no gás ideal ele não existe. E nós também vamos desconsiderar isso, consequentemente a primeira lei de Newton vai ser obedecida em termos da inércia. E a terceira consequência é que as partículas vão interagir, uma vez que não tem interação intermolecular, apenas durante as colisões. Porém, essas colisões elas serão sempre elásticas, significa que a energia cinética, a translacional, pensando no caso aqui sem considerar a estrutura interna do gás, ela vai ser sempre conservada, certo? Então, vamos partir dessas três premissas e tentar, a partir de um sistema simples, primeiro modelando simples, de forma simples, e expandir a ideia para um gás mais próximo de sistemas reais, certo? O que a gente vai fazer então aqui, chamei aqui de cálculo de pressão, mas é desenvolver uma ideia matemática do movimento de uma partícula em um sistema fechado, para ver se a partir disso a gente consegue calcular a pressão. Esse cálculo ele foi publicado a primeira vez lá no início do século XIX, 1820, por volta da segunda década de 1800, e é baseado principalmente nas leis de Newton, como a gente vai ver. Então imagina o seguinte: eu tenho um recipiente aqui fechado, aqui tem o eixo de coordenadas x, y, z, para nós indicarmos aqui a posição dessa caixa fechada aqui, e que dentro dessa caixa tem um gás. Um gás composto por várias partículas iguais, e aqui eu estou representando apenas uma delas, certo? Então vamos supor que essa partícula do gás, que possui massa m, está dentro dessa caixa de comprimento L e área A, que é perpendicular ao eixo x, essa área A.
ele se movimenta com uma velocidade U no eixo X, uma velocidade vetorial, pensando no eixo X, igual a U, certo? E vamos tentar, a partir desse sistema, propor um desenvolvimento matemático para tentar calcular a pressão do gás. Então a ideia é a seguinte, vamos partir primeiro para nós pensarmos qual que é a razão de se ter uma pressão do gás. Pressão, em termos matemáticos, em termos de equação, ela é definida como sendo a força aplicada sobre a área, aonde está sendo aplicada aquela força, certo? Ao colidir com a parede, tem-se uma força relacionada à mudança do momento linear da partícula, certo? Que a gente vai ver pela segunda lei de Newton aqui. Essa força que é a responsável pela pressão do gás. Então, o que a gente entende por pressão, por exemplo, no nosso corpo, que a gente sente a pressão, é a colisão das partículas de gás que estão aqui em volta da atmosfera, colidindo com o nosso corpo, que dá a pressão, certo? Nós somos adaptados, nós crescemos nesse meio, nós não sentimos isso. Mas se você mudar de um meio de pressão para pressões diferentes, seu corpo vai sentir. Por exemplo, se você sobe uma serra ou desce, o ouvido tampa, e a Jaque está aqui com o ouvido tampado por algum motivo, que talvez seja algo disso aí. Eu pulei certo? muito alto. Exatamente, então aconteceu isso, teve uma mudança de pressão e aí a pressão externa ficou diferente da pressão interna do nosso corpo e nós sentimos, o ouvido é o primeiro que sente, certo? Então, falando disso tudo apenas para ilustrar o que seria a pressão, o que é responsável pela pressão que a gente fala, tanto no sistema gasoso, a ideia é essa. Então vamos partir da segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton, vocês estudaram lá na infância de vocês, ela diz que a força ela é igual a massa vezes a aceleração do corpo, certo? Portanto, se eu não tenho aceleração, mesmo que eu tenha movimento, não tem força. Se eu modificar essa expressão aqui, por exemplo, o que é aceleração? Aceleração é a variação da velocidade no tempo, certo? Escrevendo na forma diferencial. Daí, como a massa da partícula é constante, eu posso colocar ela dentro da diferencial sem modificar matematicamente essa igualdade. Então, fazendo esse procedimento matemático, a gente vê que a força aplicada sobre um corpo em movimento pode ser dada como uma variação do momento linear, produto de massa vezes velocidade de momento linear, por unidade de tempo, certo? Então vamos aplicar essa ideia, que é a equação da força escrita nessa forma aqui, para essa partícula. Então essa partícula se movimenta no eixo x positivo aqui, com velocidade, portanto, mais u, colide com a parede, considerando que ela está se movimentando perpendicular, no nosso caso ideal aqui, ela colide com a parede, e ao colidir ela vai retornar com velocidade vetorial menos u, certo? Porque de acordo com o nosso eixo de coordenadas, estaria no sentido negativo do eixo x. Consequentemente, na colisão com a parede, a variação do momento linear dela, o que vai ser? Variação de alguma coisa ao final menos o inicial. Após a colisão, o momento linear dela vai ser a massa, que não vai mudar, vezes a velocidade, que no caso vai ser menos u, certo? Então, isso que é o momento final, menos o inicial, que é a massa vezes a velocidade. Portanto, a variação do momento linear dela após a colisão vai ser menos 2mu, que é essa conta aqui simplesmente, certo? Para nós calcularmos a força, então a gente precisa calcular agora qual que é o tempo para ocorrer essas variações, ou seja, o tempo entre duas colisões na mesma parede. Se a velocidade é igual à distância percorrida pelo tempo, portanto o tempo vai ser a distância percorrida dividido pela velocidade. A velocidade dela é u, e a distância percorrida entre duas colisões da mesma parede vai ser 2 vezes o comprimento da caixa. Porque ela vai colidir aqui, vai voltar, colidir desse lado da parede, mas nós estamos analisando apenas aquele lado, e retornar para lá, certo? Consequentemente, o tempo, a diferencial de tempo vai ser 2 vezes o comprimento, a distância que ela percorre, dividido pela velocidade, certo? Aplicando essas duas ideias aqui na equação da força que a gente está desenvolvendo aqui em cima, então, ó, eu achei aqui a diferencial do momento linear e a diferencial do tempo, eu vou aplicar isso agora na equação de força que é dada por essa equação, certo? Então vai ser o dmu, que vai ser menos 2mu, sendo que u é a velocidade vetorial no eixo x, dividido por dt, que é 2L sobre u, certo? Então o 2L vai subir aqui, e aí a força que está sendo sobre a partícula, o que ela vai ser? Vai ser menos 2mu vezes 1 dividido por 2L. Fazendo o cálculo aqui, vai aparecer menos a massa vezes a velocidade no eixo x ao quadrado, dividido pelo comprimento da caixa, certo? Mas preste bem atenção que isso aqui é a força agindo sobre a partícula, mas a pressão
A gente tem que ver agora a força agindo sobre a parede. Pela terceira lei de Newton, a lei de ação e reação, a gente sabe ali que a força agindo sobre a parede vai ser igual à força agindo sobre a partícula com a mesma magnitude, porém com sinais contrários, certo? A lei de ação e reação. Consequentemente, a força agindo sobre a parede vai ser igual àquele termo lá, sem o sinal negativo, m² sobre L. Tudo bem? E aí eu vou aplicar esse termo aqui da força sobre a parede, agindo na parede na equação de pressão. O que é pressão? Força sobre a área, certo? Eu coloquei aqui um termo P' porque a gente está com uma restrição, que a gente está considerando apenas uma partícula do gás, certo? Então isso daqui seria a pressão, hipoteticamente falando, já que não faz sentido esse termo, se a gente está falando de apenas uma partícula, mas seria a pressão devida a uma das partículas do gás apenas, certo? Então a força agindo sobre a parede, nós calculamos ali agora, dividido pela área da parede. Vai aparecer esse termo aqui embaixo, que é a área vezes o comprimento. A área vezes o comprimento é igual ao volume, certo? Então aqui a gente vê que a pressão devida a uma única partícula vai ser a massa vezes a velocidade dela no eixo x² dividido pelo volume, certo? Só que na realidade a gente sabe que um gás ele é composto por um número muito grande de partículas. Inclusive a nossa primeira premissa básica lá. Um número grande de partículas, considerando um gás, portanto, composto por n partículas, vou representar esse n maiúsculo como número total de partículas que faz parte daquele gás. Então, a pressão total aqui seria a soma da pressão devida a cada um dos gases. E a diferença, considerando que são partículas iguais, estaria apenas no termo de velocidade, já que a massa seria a mesma e o volume da caixa, ele, no caso, é o mesmo, que é a massa de cada partícula do gás, certo? Então, como é que seria isso? Considerando que cada partícula tem uma velocidade que eu chamei aqui de U1, ou U2, ou U3, assim sucessivamente, até o n, que representa a velocidade vetorial no eixo x da enésima partícula, então a pressão total seria m sobre v vezes o somatório das velocidades, do quadrado das velocidades das partículas no eixo x, certo? E aí estamos com a restrição hipotética que elas viajam sempre no eixo x. A gente pode pensar numa decomposição vetorial, mas pensar assim para ficar mais fácil para a gente visualizar o processo, certo? Bom, para reduzir essa equação aqui, eu posso escrever todo esse termo aqui em termos da média do quadrado da velocidade, certo? Porque se eu representar todo esse número aqui por uma média e multiplicar isso pelo número total de partículas que tem ali, esse cálculo matematicamente não vai mudar, certo? Por exemplo, o que é isso? A média, eu vou representar por esse símbolozinho aqui em torno da grandeza que a gente está estudando, vai ser o somatório de todos os termos dividido pelo número de termos que nós temos ali, certo? Então vai ser U1, UI variando de 1 até n, já que eu tenho n partículas, então vai ser esse termo aqui em cima, esse somatório aqui é exatamente esse termo entre parênteses aqui, dividido pelo número total de partículas, eu tenho a média, certo? Portanto, daqui veja que esse somatório que a gente está falando aqui, que é o UI ao quadrado, de 1 até n, o que vai ser isso aqui? Vai ser n vezes a velocidade, a média do quadrado da velocidade, certo? E esse termo aqui é exatamente isso que está em parênteses aqui embaixo, certo? Portanto, eu vou pegar agora tudo isso aqui e eu vou substituir por esse termo aqui apenas, para simplificar a nossa equação, certo? Aí, aplicando esse termo dentro da equação da pressão, nós chegamos nessa equação aqui em cima. Essa equação que eu escrevi aqui, ela representa a pressão de um gás relacionando ao número total de partículas, considerando partículas iguais, portanto a massa de cada partícula dividido pelo volume do recipiente, multiplicado pela média do quadrado da velocidade, certo? Só que aqui a gente está com uma restrição ainda que a gente não pode esquecer, porque isso daqui a gente está pensando que o gás viaja sempre unidimensionalmente, apenas uma dimensão aqui que seria do eixo x, certo? E a gente precisa eliminar essa restrição. Bom, então vamos tentar, a partir dessa equação agora, fazer uma formulação geral pensando no gás que viaja, como é a realidade, já que a gente tem ausência de campo de forças, ele vai viajar nas 3 dimensões. Certo? E aqui é interessante a gente pensar de novo naquela premissa da ausência de campo de forças, por quê?
Imagina que está um monte de gente na sala, todo mundo joga a bola em várias direções para representar que aquela bola fosse movimento de partículas de um gás. No instante seguinte, todas as bolas vão para o chão, vão cair, porque aí ali a gente vai ter a ação da força gravitacional. E aí o movimento vai cessar. Nós vamos ter um movimento quase que unidirecional para baixo por conta da ação da força gravitacional. Para as nossas partículas aqui, a gente está considerando a ausência total de campos de força. É a premissa básica que a gente descreveu lá antes, certo? Então vamos partir dessa ideia para a gente conseguir fazer essa formulação geral e sairmos da ideia de um gás unidimensional e chegar numa formulação em que a gente está considerando as 3 dimensões, certo? Então, ó, eu coloquei aqui esse eixo de coordenadas, só para completar aqui x, y e z, que na verdade representa a velocidade vetorial a partir decomposta, na verdade, obtida pela decomposição de uma velocidade escalar. Então imagina que eu tenho um gás aqui, uma partícula que ela tem essa velocidade c, certo? Aí essa velocidade c ela é decomposta na velocidade u, referente ao movimento no eixo x, a velocidade v, referente ao eixo y, e a velocidade w, referente ao eixo z. O que significa isso? A ideia é a seguinte: se ela está perpendicular, por exemplo, se a partícula se viaja perpendicular ao eixo z, a velocidade no eixo z dela vai ser igual a zero, porque ela não vai estar mudando a altura aqui no caso, certo? É isso que representa, mas aqui considerando que ela tem esses valores de vetorial de velocidade, como a gente está em 3 dimensões aqui, a gente pode aplicar diretamente no teorema de Pitágoras, certo? Portanto, esse termo ao quadrado vai ser a soma do quadrado dos demais termos, da forma como está escrito aqui. Então, a velocidade c ao quadrado vai ser u ao quadrado, já que u é velocidade no eixo x, mais v ao quadrado, sendo v a velocidade do eixo y, mais w ao quadrado, sendo w a velocidade no eixo z, certo? Isso daqui para cada uma das partículas. Se a gente for pensar na média, assim como a gente fez anteriormente para o número grande de partículas, então, obviamente, que a média do quadrado desse termo aqui vai ser a média do quadrado de cada um dos termos lá. E aí eu posso fazer essa igualdade aqui, certo? Bom, de novo, como eu tenho a ausência do campo de forças, eu posso supor que não tem porquê nós temos uma velocidade maior preferencial em uma das 3 dimensões. Então eu posso pensar que na média a velocidade em cada uma das 3 dimensões elas sejam iguais, porque não tem porquê ele viajar com maior velocidade por eixo W, por exemplo, como é o caso que a gente falou aqui da bola jogada, que tudo vai viajar principalmente para baixo aqui, por conta da ação da gravidade. No nosso caso, como a gente tem ausência de campo de forças, eu posso considerar essa igualdade aqui. E se eu estou considerando essa igualdade, se esses termos aqui são iguais, então a média desse c ao quadrado aqui vai ser 3 vezes u ao quadrado, como está escrito aqui, certo? Já que u é igual a v, a média, que é igual a w, certo? Se esses 3 termos são iguais, eu vou somar tudo isso aqui como sendo 3. Consequentemente, eu posso isolar o termo u ao quadrado aqui, dessa forma, e aí isso aqui vai ser igual a velocidade escalar dividido por 3. Esse termo aqui, ao ser substituído na equação da pressão do gás unidimensional, já vai eliminar a restrição do gás viajar em apenas uma dimensão, porque agora nós estamos falando de uma velocidade que é uma velocidade escalar, certo? Do gás, independente da dimensão para onde ele esteja viajando. Então, aplicando esse termo aqui na equação lá em cima, e isso aqui é uma formulação mais simples, tem formulações mais complexas para chegar nesse mesmo resultado. Mas aplicando essa ideia lá em cima, o que a gente tem? Ó, passando o volume para cá, o produto PV vai ser igual ao número de partículas m vezes a massa das partículas, considerando partículas iguais, vezes a média do quadrado da velocidade. E é importante, é a média do quadrado da velocidade, não é o quadrado da média, que são coisas diferentes, certo? Tudo isso aqui dividido por 3. E esse 3 aqui aparece porque nós, teoricamente, teremos o mesmo número de partículas viajando em x, em y e z, uma vez que não tem preferência para uma dada dimensão. Correto? Por isso que aparece o 3 aqui, que é exatamente por conta das 3 dimensões que existem lá. E aqui, nós temos uma certa restrição que a gente já consegue visualizar a resposta dela por conta do que a gente estudou antes lá na lei das pressões parciais de Dalton. Porque aqui a gente está falando que todas as partículas possuem a mesma massa. Se eu tenho partícula com massa diferente, então ela vai ter exatamente a mesma equação, porém com outra massa. E aí esse termo aqui passa a ser a pressão parcial, dividido por V, né, já que está do lado de lá, daquele tipo de gás lá dentro. Mas como a gente tem ausência de campo de força e as partículas interagem apenas na colisão que são elásticas,
não interessa o outro tipo de partícula para uma específica qualquer, já que elas não interagem, a natureza da outra partícula não vai influenciar em nada no comportamento de uma partícula específica, certo? E aí a gente pode utilizar isso aqui também para visualizar melhor aquilo que a gente viu nos vídeos anteriores, especialmente na lei das pressões parciais de Dalton, certo? Bom, essa equação aqui, a gente já consegue ver uma similaridade dela com a lei dos gases ideais, né? Tá, é claro de ver que a lei dos gases ideais mostrava que PV é igual ao produto da quantidade de matéria N vezes a constante universal dos gases, R vezes T. Antes de fazer esse paralelo, vamos analisar essa equação aqui em termos da energia cinética das partículas, a energia cinética translacional das partículas em movimento, certo? Então, ó, o que é energia cinética que a gente aprendeu lá na mecânica na infância nossa? Energia cinética translacional vai ser m, a massa, vezes a velocidade do corpo ao quadrado dividido por 2, ou meio de mv ao quadrado, mc ao quadrado, porque a gente está usando o c ali em termos de simbologia, certo? Veja que aqui na equação da pressão tem um termo que é exatamente esse, mc ao quadrado aqui, ó, certo? Então, se eu estou falando que essa aqui é a energia de uma partícula, a média vai depender também da média da velocidade. Na verdade, a média do quadrado da velocidade. Então, passando 2 multiplicando lá para cima, eu posso escrever a igualdade dessa forma aqui, ó. E aí vamos ver que aquele termo m vezes a média do quadrado da velocidade escalar é igual a 2 vezes a média da energia cinética, certo? Ou a energia cinética média, melhor dizendo, das partículas que compõem o sistema. Daí, aplicando essa igualdade naquela equação da pressão, a gente chega nesse termo aqui agora, que mostra que o produto de pressão vezes volume é igual a 2/3 do número total de partículas vezes a energia cinética média dos termos, certo? E agora fica interessante da gente tentar entender por que a lei de Boyle tem aquela resposta lá. O que a lei de Boyle mostra? A lei de Boyle mostra que quando a gente tem um processo a temperatura constante, o termo pressão e volume são inversamente proporcionais, enquanto um aumenta, o outro diminui, certo? Vamos tentar olhar isso aqui agora em termos dessa equação. Se a temperatura é constante, então a gente pode pensar que a energia cinética média não vai mudar, certo? E depois a gente tenta até olhar um pouco mais a fundo isso aí. Se esse termo aqui todo é constante, quando eu aumento o volume, por que a pressão vai diminuir? Quando eu aumento o volume, a pressão diminui porque o tempo gasto entre duas colisões da partícula com a parede vai aumentar, já que o espaço percorrido entre as colisões vai aumentar. Consequentemente, o número de colisões por unidade de tempo vai diminuir, certo? Então, isso mostra, em termos do movimento das partículas que compõem o sistema, por que a lei de Boyle mostra aquela relação inversamente proporcional entre pressão e volume em um processo termodinâmico, importante mencionar, onde a temperatura é constante, certo? E essa restrição ela tem que ser sempre levada em consideração quando a gente está analisando e pensando na lei de Boyle. Aí agora, vamos pegar essa ideia aqui e a gente tentar fazer um paralelo com a lei dos gases ideais. O que é a lei dos gases ideais que a gente viu já? Ela mostra que o produto PV é igual à quantidade de matéria N vezes constante universal dos gases R vezes T, certo? Então, ó, se eu estou falando que PV é igual a esse termo aqui, mas PV é igual a esse termo aqui, então eu vou igualar esses dois termos para ver aonde que a gente chega em termos de conclusão. Veja aqui, ó, nRT, da lei dos gases ideais, portanto, vai ser 2/3 do número de partículas vezes a energia cinética média, certo? Isolando o termo de energia cinética média aqui, o que vai aparecer? Vai aparecer 3 meios, né, que vai passar para lá, o 3 vai passar multiplicando, 2 dividindo, N, quantidade de matéria, dividindo pelo número total de partículas, vezes a constante universal dos gases, vezes T, certo? Se vocês lembrarem lá, a constante de Avogadro, Na, que a gente estudou em química, o que vai ser isso aqui? Constante de Avogadro, o número de Avogadro, ali na literatura que vocês pegarem, tem a unidade de mol a menos 1. Então isso aqui é igual ao número de partículas que a gente tem dividido pela quantidade de matéria, certo? Ou a gente poderia pensar que a quantidade de matéria é o número de partículas dividido por Na. A gente pode representar dessa forma.
Se eu pegar essa ideia aqui, eu vejo que isso aqui é igual a 1 sobre NA. Tá vendo? E aí o que vai aparecer? Nós vamos ter uma constante R, que é a constante universal dos gases, dividido por outra constante NA. Esse termo R sobre NA dá origem a uma outra constante chamada constante de Boltzmann, representada por K, e o índice B aqui para indicar que é a constante de Boltzmann, que é igual a R sobre NA. Não estou me preocupando com o valor aqui, porque a gente não está fazendo nenhum cálculo numérico aqui, mas qualquer tabela nos mostra esses valores. 8,314, 6,02 vezes 10 a 23, já em unidades do SI. Certo? Então, aplicando essa ideia aqui nessa equação, a gente vê que a energia cinética média por partícula, nesse caso, não é por um conjunto de partículas, mas por partícula, vai ser 3 meios da constante de Boltzmann, KB, vezes a temperatura, certo? Esse resultado aqui, ele é um resultado bem interessante, porque ele nos dá uma visão molecular do que é temperatura. A gente está vendo aqui que a temperatura está relacionada com a energia cinética média das partículas que compõem o sistema, certo? Então, quando a gente fala lá que temperatura, de certa forma, representa a agitação das moléculas, em termos quantitativos e físicos, aquilo que a gente fala, ele pode ser visto de modo simplificado por essa equação aqui, certo? Então, um corpo, na verdade um sistema que tem um número de partículas muito pequeno, ou um vácuo, não é possível a gente definir temperatura. Também não tem um número mágico a partir de um determinado número de partículas que seja possível falar de temperatura. Não existe isso. Mas a questão é que a temperatura é uma medida de uma média de um grande número de partículas que possuem uma energia e que elas são diretamente proporcionais, certo? E aí, se a gente voltar aqui em cima, faz sentido a gente falar que quando a gente tem temperatura constante, a energia das partículas não muda. Se a energia cinética não muda, a velocidade não vai mudar. Se a velocidade não vai mudar, quando eu aumento o volume, eu diminuo a pressão, porque eu estou diminuindo de fato o número de colisões por unidade de tempo, certo? Então, tudo isso aqui se liga, né, nessa análise. E só para a gente andar um pouco mais, se eu definir como sendo, eu coloquei o símbolo aqui K barra, para a gente transformar esse termo aqui, que é por partícula, por unidade de mol, ou por quantidade de matéria. Então, sendo esse K barra a energia cinética média molar, só para a gente pensar o que é isso. A unidade desse cara aqui deveria ser joule no SI. Deveria não, é joule no SI, certo? Porque é energia cinética média para partículas. Quando eu estou falando de energia cinética média molar, a unidade que vai aparecer vai ser joule por mol, certo? O que tem essa unidade de por mol, mol menos 1, é exatamente a constante de Avogadro. Então, eu pegando essa equação e multiplicando a constante de Avogadro dos dois lados, esse K barra vai ser exatamente esse termo vezes o MA, que é o que está aqui, e o KB vezes MA é igual a R, constante universal dos gases, que é a transformação inversa do que a gente fez aqui. Então, eu vejo que a energia cinética média molar de um gás, que a gente está considerando unicamente partículas, que a gente desconsidera a estrutura interna dela, e que possui energia cinética translacional, vai ser 3 meios de RT. Certo? E se eu tenho um número N de mols daquela partícula, portanto, a energia total ali vai ser 3 meios de nRT, que é o que a gente vai utilizar bastante mais para frente, quando a gente vai analisar mais profundamente o comportamento do gás em processos termodinâmicos, beleza? Então isso daqui é a base inicial do que a gente chama de teoria cinética dos gases, em que nós estamos utilizando a mecânica newtoniana nós estamos trazendo a mecânica newtoniana para dentro da termodinâmica para entender o comportamento dos gases e que vai nos possibilitar tirar várias conclusões legais que a gente vai continuar nos próximos vídeos, beleza?